Boa noite. A gente começa a semana falando sobre um estudo da UERN com o balanço financeiro do Pingo da Meio-Dia aqui em Mossoró. Quem detalha os números é o nosso entrevistado desta segunda-feira, o professor Leovigildo Cavalcante, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e coordenador desta pesquisa. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa interage conosco através dos contatos que sempre aparecem aqui no canto da tela. Você pode mandar mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também do WhatsApp, 988028941. A gente vai trazer aqui os primeiros números sobre a pesquisa UERN-CDL sobre o Mossoró Cidade Junina. São números do Pingo da Meio-Dia, o evento que abriu o MCJ. Então, a gente, claro que vai voltar a falar sobre esta pesquisa quando o Mossoró Cidade Junina for concluído, porque, como já explicou várias vezes aqui o nosso entrevistado, o professor Leovigildo, essa pesquisa ela acontece antes, durante e depois deste grande evento aqui de Mossoró. Os primeiros números saíram e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Agora tem informação. Com o Mossoró Cidade Junina, o final de semana tem sido de movimentação intensa no comércio local. Se durante a semana a movimentação já é intensa, nos fins de semana de junho, o trabalho do comércio de Mossoró tem sido dobrado. Que é o segundo mês do ano que a gente aguarda um movimento maior, né? E agora, esse ano diferente, né? Porque, assim, muitas atrações, muita festa, mas estamos aí, né? Tá bom. Como a programação do Mossoró Cidade Junina fica mais extensa nos fins de semana, a procura, principalmente nas lojas de roupas, sapatos e acessórios, aumenta. Vângela, por exemplo, aproveitou a folga para garantir os artigos juninos. Estou procurando artigos juninos para uma confraternização no trabalho e também para aproveitar o MCJ, né? E como é que está sendo para você, assim, esse período junino a gente costuma até comprar mais, gastar mais, geralmente o que é que você está mais comprando esse mês? Esse mês a gente se programa, é um mês que tem muitas festas, né, muitas confraternizações, então esse mês a gente está dando prioridade a esse tipo de artigo. De acordo com dados do Instituto Fé Comércio, no ano passado, o Mossoró movimentou mais de 290 milhões de reais durante o São João. Quem trabalha no comércio se prepara para vender mais neste período. Gerente de loja de cosméticos, Samide conta que para o período junino, além de renovar o estoque, teve que contratar mais vendedoras para dar conta da demanda em junho. Movimenta muito a economia agora nesse período. A gente também se prepara com a equipe, né? A gente aumentou a nossa equipe, tanto nas outras lojas também, nós temos mais outras lojas aqui também em Mossoró. Então a gente se prepara bastante, cria bastante expectativa e realmente o fluxo aumentou assim 50%. Tá aí, a reportagem mostra justamente o assunto que a gente vai tratar aqui com o professor Leovigildo Cavalcante, professor da UERN, que você conhece e que coordena uma pesquisa realizada aqui em Mossoró com relação à viabilidade econômica do MCJ. Para trazer os números, como a gente acabou de ver aí, os depoimentos meio que estão de acordo com o que está sendo colocado através dos números. E é justamente isso que a gente já começa aqui a nossa conversa. É isso mesmo, professor? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político. Esses números batem essa boa expectativa do comerciante com os números que são apresentados, principalmente com relação ao Pingo? Boa noite, Ronubio. Boa noite a todos os telespectadores. Eu fico feliz até mesmo de ver esses depoimentos. Hoje mesmo, no centro de Mossoró, fui parado por vários lojistas e disseram: professor, parabéns pelo trabalho, comprova realmente que a economia movimenta e o senhor está transformando isso em números. Então, quando apresentamos a TV Assembleia de Natal na CDL, o estudo, sexta-feira,
mostramos que havia sido gerado um valor no evento de 77 milhões e 570 mil reais, né? Isso correspondente ao público, né? Aos turistas e moradores locais no evento do Pingo. É claro que existe ainda outros desdobramentos que nós vamos apresentar um pouco mais adiante, que diz a geração de cerca de 3.200 empregos. A gente vai ver a expectativa de faturamento por parte da rede de restaurantes, bares de restaurantes, de cerca de 7 milhões e 900 mil reais. O setor hoteleiro que espera uma arrecadação próxima de 6 milhões de reais, ou seja, tudo isso a gente vai comprovar no pós-evento, né? Então, tudo isso são expectativas que foram geradas, dado o processo sem volta do Mossoró Cidade Junina no que diz respeito à sua profissionalização. E quando a gente escuta estes depoimentos, né, comprovando isso, batendo esses números, isso é um sinal que esse trabalho feito pela UERN, coordenado pelo senhor, está no rumo certo? Sim, até mesmo porque esse ano tivemos um diferencial, né, das pesquisas anteriores. Sempre a gente fala de rendas que são geradas em outros municípios desse evento, né? E por incrível que pareça, a gente conseguiu medir ou mensurar, digamos assim, esse valor que é gerado nesses outros municípios, né? Então, durante a pesquisa no Pingo, foram entrevistadas 163 pessoas. A gente conseguiu identificar pessoas oriundas de 14 estados, sendo ele o Rio Grande do Norte, e cerca de 40 cidades, contando com a cidade de Mossoró. Então, a gente já tem subsídios para, inclusive, mostrar dos valores que foram, digamos assim, podemos até detalhar. Para que você tenha uma ideia, o consumo local, dos moradores local, gerou cerca de 28 milhões 656 mil reais. Os turistas geraram 48 milhões 914 mil, totalizando o final de 77.570. Agora, um ponto importante, que não foi medido nos outros estudos, nem pela FEComércio, nem pela própria UERN, é que 11,64% desses valores gerados pelos turistas foram gerados em seus municípios de origem, que é derivado especificamente daquele turista do chamado bate e volta. Então, foi gerado nas cidades circunvizinhas e em outros estados quase 6 milhões de reais, 5 milhões e 700 mil reais. Então, isso significa que a economia moçoroense, ou seja, especialmente o evento Pingo, consegue movimentar outras 39 cidades no que diz respeito ao evento, seja na compra de bebidas, de alimentos, de roupas, de serviços gerados nesses outros municípios. Então, isso já mostra que você transcende geograficamente a questão da geração de emprego e renda em outros municípios. Nós temos um mapa aí na tela, que é o mapa da pesquisa, né? Isso. Esse é o mapa originário das pessoas que estiveram no Pingo. No Pingo da Meia-Dia. Isso, exatamente. Cada cozinha dessa é um estado e tinha representantes desses estados aqui no Pingo da Meia-Dia. No próximo mapa, tem os nomes, né? Isso. E aí, gostaria de levantar alguns pontos que diz respeito justamente à necessidade do Mossoró Cidade Junina ter um up, ter um aumento de descolar do aspecto regional. Se formos vermos o mapa, boa parte dos turistas estão originários do Rio Grande do Norte e do Ceará. Juntando esses dois estados, né, você vai ter cerca de 91% das pessoas que foram entrevistadas. Então, quer dizer, ainda, apesar da grandeza dos números do Mossoró Cidade Junina, nós ainda não conseguimos uma dimensão nacional. Ou seja, então, para que haja, de certa forma, esse trabalho,
esse trabalho tem que ser feito com bastante antecedência, principalmente nos agentes de turismo, nas chamadas feiras que possam ser ofertadas esses determinados pacotes. E aí, por que isso daí? Porque a gente tem um ticket diferencial em relação aos valores gastos pelas pessoas que moram aqui no Ceará e nos outros estados. Mas essas pessoas que foram registradas nessa pesquisa e detalhadas nestes mapas, essas pessoas vieram só para o Pingo da Meidinha, vieram exclusivamente para o Pingo da Meidinha conhecer o evento? Sim, exatamente, para o Mossoró Cidade Junina. E uma coisa que me deixa feliz é que dessas pessoas entrevistadas, aproximadamente 20% estavam aqui pela primeira vez. Então, isso mostra um processo de renovação. É tanto que a gente teve o aumento de público relacionado ao ano passado. Então, por que eu faço essa colocação de mudar um pouco desse perfil? Primeiro que a gente tem um setor hoteleiro extremamente limitado em termos de vaga. Então, no momento em que você atrai pessoas de outros locais que não apenas no aspecto regional, você incrementa muito no que diz respeito ao gasto ou o ticket médio desse determinado turista. Para você ter uma ideia, as pessoas oriundas de outro estado, elas gastam entre 4 e 5 vezes mais do que o turista regional. Então, isso mostra o quê? A necessidade de você ter uma maior dimensão no que diz respeito ao espaço, né? E principalmente a origem desse determinado turista. Bem, na manhã do sábado passado, o Partido dos Trabalhadores aqui de Mossoró realizou o encontro de tática eleitoral no Hotel Vila Oeste. A maioria do PT moçoroense decidiu por compor uma frente ampla de oposição em apoio à pré-candidatura do vereador presidente da Câmara, Laurence Amorim, à Prefeitura de Mossoró. A deputada Isolda Dantas não é mais pré-candidata a prefeita depois desta decisão do final de semana. Ela falou sobre este assunto hoje em entrevista no Meio-Dia TCM, lá na 95 FM. Acompanhe. Nós estamos retirando o nome do PT para um diálogo de uma frente ampla, para um projeto para Mossoró. É muito maior, né, do que apenas o nome. Política você não se faz com nome, política você faz com que a conjuntura está dada, com os projetos que a gente pode construir. Então, foi nesse sentido que a ampla maioria do PT decidiu por retirada da nossa candidatura e por abrir o diálogo com a Frente Brasil da Esperança e pleitear junto a esse conjunto de partidos que estão compondo essa frente, o PSB, né, os outros partidos, o PV, da gente pleitear a vice para que a Federação Brasil da Esperança possa indicar a vice nessa composição. Essa foi a definição do Partido dos Trabalhadores. A minha corrente política se somou a essa posição e eu, como presidente do PT, obviamente, irei dar todo o seguimento ao que foi definido no nosso encontro de tática eleitoral, mas e também com muita tranquilidade. Quero aqui aproveitar e agradecer ao processo, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. Vocês sabem que o PT é composto por muitas correntes, né, e é bom que assim, essa é a nossa fortaleza, né, e quero agradecer todas as correntes que compreenderam, inclusive, a nossa perspectiva, né, de retirada de candidatura para se somar a esse projeto. Eu, como disse aqui algumas vezes, eu estarei na campanha disputando um projeto para Mossoró, né? Eu quero que a minha cidade, que Mossoró, seja uma cidade que pense no presente e no futuro, e nós temos as condições para fazer isso. Portanto, nós estamos nos somando a outros nomes para que a gente possa disputar esse projeto e ganhar as eleições de 2024. Existe conversas aí para outros partidos integrar essa frente ampla dentro dos nomes que já foram colocados como pré-candidatos? Existe diálogo com o PSB, existe diálogo com o MDB, com o PDT, com o Avante, um diálogo inclusive com a Rede, com o PSOL. Então tem aí um leque de partidos que nós vamos se movimentar
e buscar para que faça parte dessa frente ampla aqui em Mossoró. O que é que pode travar isso? O que é que pode fazer com que a coisa não aconteça? Olha, talvez, Valnúbio, sendo conhecendo um pouco da lógica da política, talvez seja a questão de vice, né? Porque geralmente nesse conjunto muitos vão querer estar nessa disputa, mas eu acho que o avanço dessa compreensão de que é preciso unir a oposição facilita muito. Né? O gesto que o PT fez, que vai levar para a federação somar a essa, convencer a federação para que a gente possa ter uma decisão acerca disso. Também esses gestos, né, de retirada de candidatura, né, de se somar a essa frente, são gestos que ajudam muito a gente chegar ao final de junho, meados de julho, com uma definição muito coesa desse conjunto de partidos para fortalecer essa frente. Portanto, com a retirada da pré-candidatura de Isolda à Prefeitura de Mossoró, nós temos mais 4 pré-candidaturas da oposição e a pré-candidatura, obviamente, natural do prefeito Alisson Bezerra à reeleição. São 5 pré-candidatos ao Executivo moçoroense hoje no cenário político de Mossoró. Nós temos o prefeito Alisson, temos ainda Genivan Vale, do PL, Laurence Amorim, do PSDB, Tony Fernandes, do Partido Avante e Zé Peixeiro, do Partido Republicanos. Será que algum outro nome vai compor, vai retirar a pré-candidatura, vai se juntar a outros nomes? Bem, é isso que a gente vai aguardar para os próximos dias. A junção da oposição com tantos nomes assim é difícil. Se fosse menos nomes, talvez fosse mais fácil. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá em Açu, né, com a junção de doutora Vanessa com Fabielle, ambas da oposição. Foi o que aconteceu também lá em Apodi, com o Giliardi e o Agnaldo Fernandes. A junção da oposição. Mas aqui em Mossoró, 5 nomes é um desafio tremendo. Essa entrevista completa você acompanha lá no nosso canal do YouTube da 95 FM e também no Spotify. Hoje nós conversamos com a deputada Isolda sobre essa retirada de pré-candidatura. A gente vai voltar a falar sobre este assunto nos próximos dias. Bem, professor Leo Vigildo, voltando aqui ao a nossa análise sobre esses primeiros números divulgados, tem uma outra cartela que o senhor repassou aqui para a gente sobre o ticket médio, ou seja, quanto que esses turistas que vieram aqui para Mossoró, no Pingo da Meio-Dia, gastaram para participar, para vir aqui para o evento, no consumo, enfim. Vamos ver aqui na tela, nós temos aí essa informação que é muito importante, que a gente vai mostrar aqui, né, professor? Mas o senhor comentava que a maioria desses turistas continua sendo tanto do Rio Grande do Norte quanto de estados vizinhos, o que diminui o ticket, né, de gastos. O que isso representa? Bom, isso representa especificamente de que, apesar de ser conhecido nacionalmente, né, mas ele ainda não atingiu o patamar de outras cidades. Vamos ver aqui, já tem esses dados. O senhor pode detalhar aí, professor? Consegue enxergar aí? A gente consigo. Então, a gente vê ainda a problemática que eu disse a você, né, da capilarização do evento. O evento ele está basicamente concentrado em termos de Ceará e Rio Grande do Norte. Esse ano, 91%. O ano passado, que nós aferimos em 2022, na realidade, cerca de 95%, então está dentro do mesmo nível, ou seja, de que ainda não houve um processo de nacionalização do evento, ele ainda está muito regional. Um outro elemento que a gente sentiu muito foi a falta de pessoas oriundas da capital, de um plano mais geral, basicamente em razão das condições de tráfego, né? A questão das estradas também dificultou também a vinda de um maior número de pessoas, principalmente do interior do Rio Grande do Norte, onde as estradas estão um pouco deploráveis. E aí a gente tem a necessidade de a prefeitura trabalhar veementemente, batendo na tecla no que diz respeito à nacionalização do evento de uma forma mais geral.
como eu disse, com propaganda, formação de um portfólio que você consiga entregar isso nas grandes agências, que você consiga trazer ou fazer pacotes no que diz respeito ao turismo vindo de outros estados, principalmente do Sudeste e Sul, para que você possa dar um maior dinamismo e fazer com que a ocupação média dos hotéis tenha um ticket mais elevado. Então, isso diz respeito à própria configuração no que diz respeito à mudança do perfil desse turista, já que nós temos um ticket médio aqui relativamente baixo. Um outro elemento que a gente verifica do sucesso do evento foi algumas tomadas de decisões que foram postas pela Prefeitura Municipal, né? Sugerido, inclusive, pelo estudo da UER no ano passado, da antecipação do evento, da antecipação do processo licitatório, da captação de recursos. Então, em termos gerais, fala-se em torno de 8 milhões de reais, juntando todos os recursos, de venda de camarotes, de patrocínio, seja em pecúnia, seja através de serviços. Então, tudo isso mostra um maior dinamismo no que diz respeito a isso. Somente para tomar algum dado, em 2017, quando fizemos a primeira pesquisa, o valor gerado era em torno de 600 mil reais, em termos de recebimento da Prefeitura. Então, quer dizer, tem-se um grande caminho a seguir, mas eu acredito que é o seguinte: Mossoró, ou a Prefeitura de Mossoró, chegou num caminho sem volta. Ela tem que profissionalizar o evento cada vez mais, dinamizar cada vez mais o evento para que você traga divisas, principalmente de fora. Se não for de fora, em função da limitação do nosso parque hoteleiro, que é pouco mais de 1.000 apartamentos, cerca de 3 mil leitos, de fazer com que traga-se mais turistas com maior capacidade de gastos em relação aos eventos, né? Então, o mote já saiu. Mossoró, o São João mais cultural do mundo. Então, isso é muito bom. Veja que um outro aspecto em relação ao estudo do ano passado, nós tínhamos feito uma análise em relação ao Cidadela. O Cidadela mudou, ficou lindíssimo esse ano. A gente vê a questão de que o Arraiá do Povo pegou realmente de vez. Então, falta apenas uma outra sugestão que nós demos, né? De colocar um polo lá na Maísa, porque você atrairia principalmente um público que não vem muito para cá, que é aquele pessoal lá do chamado turismo Sol e Mar, que está ali em Canoa Quebrada, que está em Icapuí, naquela determinada região, e que pode ser incorporado ao Mossoró Cidade Junina via Maísa, e posteriormente, quem sabe, dele vir se deslocar até Mossoró. Então, pensando nessas possibilidades que a gente tem o quê? A condição de fazer com que o Mossoró Cidade Junina se fortaleça cada vez mais. E eu sou um grande entusiasta do Mossoró Cidade Junina. Por quê? Primeiro, além das receitas que eles geram aqui, você dá uma maior visibilidade à cidade e aí, obviamente, você faz com que haja uma maior atração de investimentos privados. E, obviamente, o Estado, no caso, a Prefeitura Municipal, terá que ter cada vez mais um olho clínico no que diz respeito aos seus investimentos, principalmente no que diz respeito à infraestrutura que melhorou. Para que você tenha uma ideia, no Pingo, o índice em termos de ótimo e bom na organização foi de 97%. A segurança teve entre ótimo e bom 90%, né? Mas ainda existem alguns desafios a se vencer. Um deles, que eu acho que para mim é o mais latente, é a questão da acessibilidade e do tráfego, que você tem, de certa forma, muito confuso, principalmente naquela determinada região, e que nós tínhamos apontado a necessidade de estabelecer um ciclo binário, ou seja, com apenas mão no que diz respeito ao redor
daquela determinada área, justamente para você ter uma melhor acessibilidade e você ter uma maior fluidez do trânsito e ter, obviamente, um menor tempo de deslocamento, tanto para ir quanto para chegar do evento. A gente está começando a semana falando sobre o Mossoró Cidade Junina. Você que acompanhou aí, tanto no TCM Notícia quanto no Jornal TCM, reportagens referentes às atrações do final de semana. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa por acontecer no MCJ, que ainda tem este final de semana, que eu acredito que deve ser o clímax, é o ponto alto do evento aqui em Mossoró. Começa com o Gustavo Lima na quarta-feira, tem Bruno Marrone, Jorge Mateus, quem mais? Leonardo também é nessa semana, né? Próxima semana tem Luan Santana, mas eu acredito que a Alok, né? E na próxima semana tem a Alok, né? Então, assim, eu acho que nesses próximos dias a gente vai ver, de fato, Mossoró receber centenas de milhares de pessoas para o Mossoró Cidade Junina. E, claro, com transmissão aqui da TCM, que é algo muito interessante, muito importante, né? A TCM é a geradora das imagens da Prefeitura de Mossoró no canal do YouTube. Então, as pessoas costumam, antes de sair de casa, ver a transmissão, observar como é que está ali quem está no palco, para poder sair de casa. Quem sai de casa no caminho vai escutando a Rádio 95 FM com a cobertura especial também, já no clima de festa, no clima de você compreender toda a situação ali do Polo Estação das Artes e de todos os polos. A gente vai voltar a falar sobre este assunto, inclusive com números da participação popular, mas antes tem informação, tem reportagem. A gente traz agora uma reportagem que conta que, após vários adiamentos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar na quarta-feira agora o projeto que legaliza o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e até corrida de cavalo. Acompanhe. O texto aprovado pela Câmara em 2022 autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais. De acordo com a proposta, estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um cassino. Estados que têm entre 15 e 25 milhões podem ter 2. Acima desse patamar, o limite passa a ser de 3 cassinos. O jogo de bingo poderá ser explorado de forma permanente em locais específicos e poderá haver uma casa de bingo em cada município. Municípios maiores poderão ter uma para cada 150 mil habitantes. Em cada estado e no Distrito Federal poderá ser credenciada uma pessoa jurídica para explorar o jogo do bicho a cada 700 mil habitantes. As apostas em corridas de cavalos poderão ser exploradas por entidades credenciadas junto ao Ministério da Agricultura. O projeto prevê a criação de 2 novos tributos a serem pagos pelas entidades operadoras de jogos e apostas. A taxa de fiscalização, que deverá ser paga a cada 3 meses, e a CID Jogos, com alíquota de até 17% sobre a receita bruta dos empreendimentos. Do total arrecadado, de acordo com o texto, 16% irão para o Fundo de Participação dos Estados, 16% para o Fundo de Participação dos Municípios, 12% para a Embratur, 10% para a área do esporte e 10% para o Fundo Nacional de Cultura. O restante deverá financiar, entre outras, ações nas áreas de saúde, segurança e prevenção ao vício em jogos. O texto também prevê a criação de um cadastro de pessoas que serão impedidas de fazer apostas e até mesmo de entrar em cassinos e outros locais onde os jogos são realizados. E também estabelece medidas para proteger os jogadores, desestimular a compulsão, prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Tá aí, reportagem da TV Senado. E você, é contra ou a favor a criação desses cassinos, desses bingos, da oficialização desses jogos? Vai passar
pela CCJ, será na quarta-feira. Se passar pela Comissão de Constituição e Justiça, aí segue para esse debate no plenário, vem aí a sanção, o governo está de olho na arrecadação, tem muita gente de olho também nas várias possibilidades da criminalidade também, se é possível. Agora, eu achei interessante uma coisa, dos valores arrecadados com impostos, vai ter lá uma porcentagem, 36%, se eu não estou enganado, para cuidar, para tratar das pessoas com problemas com o jogo. Que absurdo isso, né? Ora, enfim, a coisa está proibida justamente por isso, vai se permitir para poder arrecadar e, com esse dinheiro, tratar das pessoas também. É o Brasil e suas brasilidades. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Leovigildo Cavalcante. Antes, um abraço aqui para o Janilson. Valeu, Janilson, obrigado pela participação, interação de toda noite. Quem manda também mensagem aqui para a gente e acompanhando o nosso programa lá de Felipe Guerra, Lindenberg, através aqui da TCM. Valeu, Lindenberg. Quem também manda mensagem é o Niel do Sumaré, Dona Dita. Obrigado, pessoal, toda noite aqui registrando a audiência. Quem também está aqui conosco na audiência é o Luiz Aires. Obrigado, Luiz Aires, sempre aqui conosco. Está dizendo o seguinte, que lá na Felipe Camarão tem uma buraqueira grande. Cadê o DENIT? Pois é, cadê o DENIT, né? É complicado, meu amigo. Essa buraqueira aí na Felipe Camarão é terrível e passa muito veículo ali, né? Deixa eu ver aqui. Obrigado, pessoal, aqui mandando mensagem. Mas vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Leovigildo. Professor, saiu uma estimativa de público do Pingo da Meio-Dia, né? Quanto que tem nesta estimativa, né, de participação popular no Pingo da Meio-Dia e qual é a participação do público durante os polos, né? Durante os eventos do Cidade Júnior, nos polos espalhados pela cidade? Bom, a nossa pesquisa ela é estratificada. Primeiro porque visa a questão da identificação de um perfil dos frequentadores de cada um dos polos. Ontem eu estava visitando o polo, né? E acompanhado por mim estava o delegado da Polícia Civil, estava o pessoal do ITEP, e eu disse, vocês querem ver uma coisa? Aí eles começaram a analisar, eu disse, prestem atenção no público. E aí, passando pelo Cidadela, aí o policial disse, aqui é muito família. Eu digo, agora fechem os olhos e vamos ultrapassar a barreira do tempo. Quando vocês ultrapassarem por esse portal do Cidadela, você vai ver um público mais idoso e de uma característica um pouco mais diferente. Aí ele começou a rir, achando que não iria. Quando passamos o portão do Cidadela e vimos o público do Chuva de Bala, ele disse, não é que é verdade? E aí você tem o quê? A caracterização bem datada no que diz respeito a cada um desses polos. O que isso significa? Significa que são perfis diferentes que nós temos, seja do Chuva, seja do Cidadela, seja do Antônio, seja do Circo do Forró, seja do público do São João, que é mais... tem um caráter mais litúrgico no que diz respeito à palavra. Você já tem um de caráter mais popular quando você puxa para o arraial. Você já tem o Estação puxando mais para um público mais jovem. Ou seja, então tudo isso são ações que a Prefeitura de Mossoró tem que tomar visando o quê? Atender fielmente aquele determinado público, no que diz respeito a atrações, no que diz respeito ao conforto, no que diz respeito à possibilidade de acessibilidade para aquele determinado polo, de você contemplar aqueles determinados espaços que têm características distintas no que diz respeito à sua formação. Você pode até achar que o Mossoró Cidade Junina é tudo a mesma coisa, não é. Ela tem uma característica plena em cada um dos polos. Isso significa valores invertidos ou valores investidos diferenciados para esse determinado público. E o que tem me agradado muito, e eu faço uma avaliação positiva, é que tem tido uma assertividade muito grande no que diz respeito às mudanças que foram feitas e que estão sendo promovidas
não apenas através dos estudos anteriores, mas também pela própria identificação que a ouvidoria da Prefeitura faz em ter digamos assim, de certa forma, a sensibilidade de perceber a identificação de cada um do participante desse polo e as necessidades no que diz respeito a contemplar o seu desejo de estar e participar do Mossoró Cidade Junina. A gente viu até mesmo, desde os meios políticos até o público comum, o quanto o Mossoró Cidade Junina tem um apelo muito pessoal às pessoas, seja de um polo A, de um polo B, do polo C. E aí eu vou falando desse final de semana, 2 shows que me impactaram de uma forma assim positiva. 3, vou citar. O Arraiá, completamente lotado, com Vicente Neri, com o Amazônia. O polo Antônio Francisco, com Zé Lezinho, que superou todas as expectativas em termos de palco. E a do São João, da Irmã Kelly. Então, para que você tenha uma ideia, todo aquele... à frente da igreja São João, inclusive ultrapassando as 2 faixas da rua, completamente tomadas. E a gente via uma emoção das pessoas estarem ali, se divertindo, tendo o conforto espiritual, no caso dos frequentadores da Igreja São João, do aspecto litúrgico, ou seja, então é muito bom ver públicos diferentes, tendo os seus sentimentos em termos de ser acolhido pelo Mossoró Cidade Junina. É isso que faz diferente. Não é apenas o aspecto cultural, mas é o aspecto inclusivo. Tanto que eu fiz uma postagem mostrando de como as várias secretarias se uniram e juntam forças para fazer com que o trabalho seja bem feito. Então, a gente vê o processo de vacinação, a gente vê a questão do cuidado à mulher, principalmente no que diz respeito às investidas que possam ser dadas. A gente vê a questão do cuidado às pessoas com necessidades especiais. Então, quer dizer, tudo isso faz, além do São João, digamos assim, ou do evento mais cultural, também mais inclusivo. Ou seja, a gente vê um processo de humanização do evento cada vez maior. Isso é o diferencial. Professor, o nosso tempo já está esgotando, mas queria que o senhor falasse dos números aí, bem rapidinho. Quanto que foi a estimativa de público lá do Pingo da Meio-Dia e no total do MCJ, quanto deve chegar? Bom, no Pingo do Meio-Dia tivemos 223.873 pessoas, ou arredondando 224 mil pessoas, né? Tomamos como base todo o perímetro. Na via pública tinha-se uma média, um fluxo durante o período, né, contando 12 da manhã a 12 da noite, então, de 4 pessoas por metro quadrado, e contando a questão dos camarotes de calçadas e dos camarotes particulares, em torno de 3 pessoas por metro quadrado. Somando tudo isso, chegamos a esse número de aproximadamente 224 mil pessoas. No total deve ficar quanto aí, que passam aqui pelo MCJ? Os números estão superando o do ano passado. E acredito que com o incremento de uma semana a mais, devemos superar o número do ano passado. Essa pesquisa ela vai ser divulgada quando? O fechamento dela? O fechamento dela está entre o dia 15 e o dia 19 de julho, ou seja, mas eu já estou fechando os polos à medida em que os mesmos serão finalizados, e posteriormente nós temos a última parte da pesquisa, que é o retorno, bares, restaurantes, hotéis, entre outros setores, né? Pessoal da desmontagem também. Então, quer dizer, provavelmente entre o dia 15 e o dia 19 de julho nós vamos estar entregando, inclusive já convidando aqui a TCM a estar presente. Ainda não definimos o local, né? Mas assim que tivermos visualizado isso, nós faremos o convite. Não apenas que já está convidado você e toda a TCM, como também toda a rede jornalística de Natal e Mossoró. Fica também um compromisso do senhor voltar aqui para detalhar esses números aos nossos telespectadores. Claro, com certeza. Será um prazer
E posso dizer que o estudo não tem nenhum viés nem político, nem partidário. É um estudo científico promovido por uma instituição que visa o bem e visa dar o retorno à sociedade de uma forma geral. Obrigado, professor. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite e até uma outra oportunidade. Obrigado, professor Leovigildo Cavalcante. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite. Até amanhã. Um abraço.